Graça e paz, igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 5 de Mateus, verso 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém e amém. Semeando o amor. Falar sobre isso mais uma vez. Durante esse mês nós estamos falando sobre essa questão do semear o amor de Deus. Nós vivemos hoje num país onde há uma grande crise ética. É uma crise que ela é um círculo vicioso. E é uma frasezinha que nós costumamos falar. Você vai em algum lugar tentar resolver alguma coisa e o brasileiro normalmente faz isso. Não tem jeito de você dar aquele jeitinho brasileiro para resolver para mim, não? Acontece muito isso lá nos Correios, né, não, Wesley? Quem trabalha na UNSS, acontece muito. Tinha um membro da igreja que eu pastoreei em São Paulo, um dia eu falei sobre esse nome, ele falou assim: pastor, isso é o que mais as pessoas falam comigo. Não tem como aquele jeitinho brasileiro para a gente resolver isso, não? E isso vai gerando algumas coisas. Gera impunidade, que gera descaso, que gera transgressão e que gera corrupção. É muito sério isso. É um problema sério que tem acontecido, infelizmente, no nosso país. E a igreja está inserida nesse país. E essa crise que esse país vive de ética, a igreja ela precisa fazer diferença em meio a essa sociedade. Ela precisa ser o farol. Enquanto o crescimento do país, de tempos para cá, o crescimento ético, a questão ética no país foi declinando. Um dado interessante é que os evangélicos no Brasil, desde o ano de 1995, houve uma contabilidade de crescimento assim estratosférico. Em 95, nós éramos pouco mais de 11% de cristãos no Brasil. Em 2015, chegamos ao número de 25,6%. Em 2021, nós somos hoje cerca de 33% de cristãos no Brasil. Mas não mudou a crise ética, continua do mesmo jeito. Ou piorando a cada dia. O que tem acontecido então? Olhando para uma cosmovisão bíblica, esse texto que nós lemos vai ser a base da palavra. Nós vamos daqui a pouco entrar nele. Mas eu vou fazer um contexto histórico sobre essa questão da cosmovisão ética. Quando nós olhamos lá atrás, na criação, na questão do pecado, em Gênesis 12, Abraão é um homem escolhido por Deus em favor dos outros. E ele é escolhido, e lá o texto fala em Gênesis 18, 19, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e reto, para que o Senhor faça vir a Abraão o que ele havia prometido. Deus tira Abraão, chama Abraão e fala assim: olha, eu quero que eu escolhi você para que você prepare sua família, para que eles andem em um caminho justo e um caminho reto. Desde aquele tempo já havia uma crise ética muito séria. O pecado ele fraturou, ele começou a atacar a sociedade, a entrar na sociedade. E desde aquela época já estava havendo essa cosmovisão, esse erro aí. E é interessante que com essa criação e o pecado, Israel passa por isso, por todo esse processo. Israel sofre com isso por várias vezes. Se você olhar a história bíblica, você vai ver o povo andou no caminho do Senhor. O povo saiu da presença de Deus. Entrou um rei que não conhecia o Senhor. Mais para frente, nós vemos Josias, que encontra dentro da casa de Deus o livro. O povo estava longe do Senhor, perdido. Mas Deus faz uma aliança com esse povo. E Deus havia feito uma aliança com Abraão lá, que ele falia de Abraão o quê? Uma grande nação. Farei de ti uma grande nação. Êxodo capítulo 19, fala lá assim, que vocês viram o que fiz ao Egito, e como eu transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Deus fez um prólogo, uma história com aquele povo, uma aliança. Olha, eu fiz uma aliança com vocês. Então viu o que eu fiz no Egito, as 10 pragas, como eu tratei o Egito, como eu destruí o exército de Faraó, como eu tratei sério com aquele povo, porque eu estava mantendo a aliança que eu fiz. O amor de Deus inspira
a uma vida ética, meu querido. Você quer semear o amor? Busque ser ético. Seja honesto. Busque ser verdadeiro. Porque o amor de Deus nos inspira a isso. A uma vida ética. A uma vida na presença dEle. No verso 5 do capítulo 19, lá de Êxodo, fala assim: agora, se me obedecerdes fielmente e guardardes a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Olha que coisa linda Deus fala com o povo. Primeiro ele fala para Abraão: olha, escolhi você, prepara seus filhos, vocês têm que andar justo e reto diante da minha presença, tem que ser um povo separado. E esse povo separado chegou ao Egito, foi escravizado, Deus tirou o povo de lá, protegeu, através do seu amor, cuidou daquele povo. E agora Deus fala assim: olha, vocês são um tesouro pessoal dentre as nações, embora toda a terra seja minha, mas vocês são um tesouro especial. Ou seja, o amor de Deus nos inspira a sermos éticos, mas a obediência é um ato de amor. Do mesmo jeito que o amor de Deus nos inspira a ser éticos, a obediência é um ato de amor. Nós estamos obedecendo àquele que nos criou, aquele que nos separou. A condição dessa aliança é isso: olha, você tem que me obedecer. É o que eu falei pela manhã aqui, onde muitas pessoas estão pregando um evangelho de dizer assim: olha, você é livre para fazer o que você quiser, Deus te libertou. Não, você é livre do pecado, isso tem que ficar claro na sua mente. Deus te libertou do pecado, mas você não é livre, você é escravo de Deus. Essa palavra parece pesada, né? Mas Paulo fala isso por várias vezes. Eu sou servo, eu sou escravo do Senhor Jesus Cristo. E dos pecadores eu sou o principal. Ele mesmo falava isso dele, porque isso é uma verdade. Não existe liberdade com Deus. Existe liberdade. Deus te dá liberdade para servi-lo. A liberdade de adorá-lo. A liberdade de ser filho dele. Mas não existe liberdade que o mundo está pregando aí. E que muitas igrejas têm pregado. Você é livre. Faz o que você quiser. Não. O versículo que eu usei pela manhã foi o que Jesus disse aos discípulos: vós sois meus amigos, se vocês fizerem o que eu mando. Então não há liberdade. Não há liberdade. Há liberdade do pecado. Deus te libertou de lá. Mas há uma condição para você provar desse amor de Deus, provar dessa graça que nos salva, provar essa ética que Ele derrama sobre aquele que quer andar com fidelidade. É a obediência. A obediência é um ato de amor a Deus, é um ato de respeito. E a condição disso também nos leva ao que fala também no verso 6. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus falou com Moisés. Não existe missão sem ética. Qual a missão minha e sua aqui na terra? Deus deixou uma missão para todos nós: e de pregar o evangelho a toda criatura. Não tem como fazer missão sem ser ético, sem ser verdadeiro. Então, o amor que nos inspira a uma vida ética, a obediência ética é um ato de amor, e não existe missão sem ética. Não tem. Eu preciso disso. E é interessante que nessas condições que foi feita a aliança de Deus com o povo, Deus pega essa nação santa, que todo mundo gosta desse versículo. Como o cristão gosta de ler esse texto, né? Nós, porém, somos raça eleita, sacerdócio real. Isso dá um chavão bonito para uma pregação, né? Você é, irmão, raça eleita, amém, amém. É nação santa, é povo de propriedade exclusiva de Deus. Até aí todo mundo ama ler. Mas quando vê a outra parte, que é a parte da missão, pouca gente lê. Qual o propósito de ser nação santa? De ser povo escolhido? É a fim de proclamar o evangelho da graça de Deus. Está escrito lá isso. A nação santa de Levítico é uma nação que Deus leva ao ensinamento de uma nação que respeite a família, que respeite a comunidade. Se nós queremos viver uma vida ética nesse tempo, semearmos o amor nesse mundo, nós precisamos ensinar e mostrar às pessoas o respeito à família. A base da família. Ensinar generosidade. Capítulo 9, verso 10 de Levítico, nós vemos o autor falar sobre isso. Generosidade econômica na agricultura, ser generoso.
Não ser egoísta, não pensar só em si, pensar no próximo. Relacionamentos sociais, do capítulo 11 ao capítulo 12 de Levítico fala sobre isso. Relacionamentos, justiça econômica nos direitos trabalhistas, tudo isso a Bíblia trata. Poucos dias atrás eu estava lendo nos comentários de Calvino, e é interessante que Calvino, ele lutou para instituir lá na cidade a qual ele fazia parte, uma economia capitalista, onde todas as pessoas tivessem o direito de trabalhar e conquistar pelo seu suor. Cada um conquistar o seu. Justiça econômica e direitos do trabalho, está no capítulo 13 de Levítico. Era a preocupação de Deus com o povo, fazia parte das condições da aliança. E no capítulo 14, compaixão com os portadores de necessidades especiais. Talvez você fale assim, Levítico é um livro difícil de ler, viu, pastor? Fala muito de sangue, fala de morte, de sacrifício, fala nome, fala isso. Irmão, é um livro precioso demais para o cristão. Pense num livro que vai te trazer noção do amor de Deus por nós, do cuidado de Deus pelo seu povo. Capítulo 12 e o capítulo 15 de Levítico fala sobre a integridade judicial. 16 ao 18 sobre as atitudes e comportamentos de uma sociedade. Do 20 ao 22 e depois do capítulo 29 fala sobre a integridade sexual. 33 e 34, a busca pelo tratamento igualitário com amor pelo imigrante, pelaquela pessoa que é de fora. Olha o cuidado de Deus, Deus agindo na nação e mostrando ao povo toda essa perspectiva da aliança, o cuidado dele, Deus trazendo sua palavra ao povo de Israel. E a partir desse povo de Israel, ele está dizendo agora, é para todas as nações. É para todas as nações esse cuidado. Nós somos uma igreja que temos que estar o tempo todo em contraste com o que o mundo tem pregado. Nós temos que estar em contraste com o pecado, em contraste com certas agendas que o mundo tem tentado empurrar a goela abaixo da igreja. Se olharmos à luz da palavra de Deus, nós vamos ser sempre rejeitados. Por isso que Deus fala que nós não somos desse mundo, mas Ele nos colocou aqui para fazermos diferença nesse país, nessa nação, e nós fomos chamados para fazer uma mudança de mentalidade. Por isso que Paulo fala isso, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Ou seja, amados, é um chamado de Deus para sermos diferentes nesse mundo, ou como falarmos no popular, sermos extraterrestres dentro dessa terra. Gerhard Lufke fala o seguinte: a ética de Jesus não é dirigida a indivíduos isolados, mas ao grupo de discípulos, à nova família de Deus, ao povo de Deus que está para se reunir. Ele tem uma dimensão muito social para todos nós. Deus não fala só com você, Ele está falando com uma comunidade, com um grupo de discípulos, com pessoas. E quando nós olhamos para esse texto agora, que nós acabamos de ler, o verso 14 ao 16, ele fala assim, olha, vocês são a luz do mundo. Vocês estão para aqui para iluminar esse mundo que está em trevas, esse mundo que prega o assassinato, quando ele fala de aborto, esse mundo que prega a destruição da família, esse mundo que vive pregando coisas que são contrárias à palavra de Deus. Deus nos chama a ser luz para esse mundo, luz na escuridão. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Para que as pessoas vejam as boas obras. A luz não é para iluminar o pecado da pessoa, mas é para iluminar, para eles verem as boas obras, para ver o que você faz, para ver como é a sua vida com Deus. Por isso que nós temos que ter uma vida ética. Por isso que nós temos que andar com o Senhor. Por isso que quando lemos esse texto de 1 Pedro 2,9, nós precisamos entender bem que Deus nos chama nesse texto a fazer diferença. Mais à frente um pouquinho do verso 9, de 1 Pedro capítulo 2, verso 11 e 12, fala assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Olha a palavrinha que vem depois. Para quê? Naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal,
Observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Você tem que ser luz para que as pessoas olhem para você e vejam em você o amor de Deus. Enquanto todos estão pregando a vingança, pregando o revide, pregando que você tem que descontar, você tem que ir lá tratar, Deus olha para mim e para você e fala: seja luz, sofra o dano. Aconteceu comigo esses dias. Eu levei o meu carro para arrumar, o rapaz arrumou o carro, cobrou R$400. Eu não andei, acho que não deu 20 quilômetros, né? Deu uns 30 quilômetros até a casa do pastor Júnior, o carro estragou de novo. A mesma coisa. E eu fiquei naquele meio termo. Se eu volto lá para questionar, talvez a pessoa fale: olha lá, ele é pastor, está vindo aqui arrumar confusão. Também, se você não pagar, também fala: olha lá o pastor que é caloteiro. De todo jeito você ia tomar pancada. E a minha esposa: tem que ir lá questionar. Eu falei: meu bem, deixa Deus tratar com ele, vamos sofrer o dano. É duro fazer isso, irmão, não é bom não, a vontade de ir lá mesmo. Mas eu comecei a pensar em várias possibilidades, porque esse povo é todo desviado de igreja, que estava arrumando meu carro. Gente desviada de igreja. E eu falei: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, trata. E eu sei que se eu abrisse para você falar, alguém ia falar assim: pastor, eu tenho uma situação que eu tive que sofrer o dano por causa do Evangelho. Muitas vezes nós temos que sofrer o dano por causa do Evangelho, por causa da graça de Deus, por causa da pregação da palavra, porque nós precisamos ser diferentes, nós temos que ser luz em meio a essas trevas que o mundo prega aí. Talvez você pode até pensar: pastor, mas aí o senhor foi bobo. Talvez possa ter sido isso. Eu ouvi isso, tá, irmãos? Não foi de ninguém da igreja, não. Foi lá na família. Você é bobo demais. Mas o meu coração estava em paz de agir dessa forma. Porque é muito sério isso, irmãos. Deus nos chamou para sermos luz no meio dessas trevas aí. O reino reivindica a vida como um todo. Os próprios discípulos devem ser sinais do reinado de Deus, sinais de que algo aconteceu. A vida deles como um todo deve testemunhar ao mundo que o reinado de Deus chegou. A minha vida, a sua vida tem que testemunhar para as pessoas aí que Jesus está nesse lugar. A sua vida tem que testemunhar que Jesus está lá no seu trabalho, presente. Eles têm que olhar para você e ver Jesus em você e ver que há algo diferente. O mundo odeia a igreja, o mundo odeia o cristão. Sabe por quê, irmãos? Não é porque a gente é rico, não é porque a gente é melhor, não é porque a gente tem mais saúde. Nós somos seres humanos como todos, nós somos pecadores. Mas é porque há um brilho em nós que chama Jesus Cristo, que faz a diferença na sociedade. E quando Jesus brilha, amados, é como foi lá naquela história de Estevão. Quando Jesus brilha em nossas vidas, o céu se abre. Coisas novas acontecem. Mas Jesus tem que brilhar na minha vida e na sua vida. Então, uma comunidade que semeia o amor, o que é que acontece quando ela semeia de verdade o amor e pratica essa ética? Ela começa a enxergar as injustiças que existem na sociedade e começa a pedir a Deus graça sobre isso. Ela começa a olhar o mundo ao seu redor e enxergar que nós precisamos fazer algo como igreja. Eu conversei esses dias com o filho do pastor Jeremias. Ele levou um projeto para a Câmara de Vereadores para as igrejas se tornarem como se fosse parecidos com a UMEI, sabe? Abrir espaço para reforço escolar, mas com o suporte da prefeitura. Até teve um vídeo esses dias de uma igreja do nosso presbitério, e eu achei que era a igreja que estava organizando, mas é um projeto desse vereador, do Ciro, e a ideia é para todas as igrejas. Eu falei para ele assim: ô Ciro, a nossa igreja está num lugar estratégico, nós estamos perto de bairros assim carentes, lugar de gente que precisa de apoio. Vamos orar por isso aí, vamos pensar nisso, porque nós somos uma comunidade que precisamos olhar ao nosso redor. Nós não podemos olhar só para o nosso umbigo. Deus nos chamou para fazer diferença lá fora, para as pessoas olharem para nós e verem Jesus em nós. Foi para isso que Deus nos chamou. Para sermos diferença lá fora. Se eu quero semear o amor, comece a semear olhando ao redor de sua casa. Talvez tenha alguém precisando, não é de comida, talvez é de um abraço, de uma oração. Talvez é de ouvir. Já é comprovado, com pesquisa, amados, que nós vivemos numa sociedade que muitas pessoas estão carentes de ouvir. Que precisam falar, carentes de gente para ouvir.
para conversar, para escutar suas mazelas do coração, suas dores. E Deus nos chamou para ser essa luz, para ouvir, para curar, tirar toda a escuridão da vida dessas pessoas, através do amor de Deus. A igreja está aqui também, amados, para mostrar generosidade em um mundo em que só pensa em consumismo. Um mundo que só fala em consumir, em querer mais, em mais e mais, e assim vai. Um mundo em que hoje você compra, vou usar o exemplo para homem, tá? Ou você compra um carro novo e sai aquele carro do ano e você começa a andar com aquele carro e está feliz. Aí na semana seguinte, quando você está assistindo televisão, lança um carro do mesmo modelo seu, só que ele tem teto solar, o seu não tem. O que é que você pensa? Não era esse o carro que eu queria. Ou mulher lançou aquele, é Scarpin que fala, né? Aquele sapato bonito, é Scarpin que chama, né? Um Scarpin lindo, aí você compra, aí você encontra uma amiga sua com um Scarpin que tem ar-condicionado nele. É mais chique que o seu. Não existe, né, irmãos? Eu estou só exagerando aqui, só para te dar uma noção, porque nós somos consumistas. A gente vê um negócio e quer. Você não tem necessidade de comprar aquilo, mas se você entra numa loja, pega aí uma Leroy Merlin, você entra lá e começa a ver um monte de coisa de... Como é o nome de sua loja? Cadê a Nina? A Nina está dando aulinha? A Nina, ela trabalha numa loja que é assim, né? Você entra no status lá, você fala, meu Deus, aqui em casa está precisando disso. Ah, disso aqui também. Ah, disso aqui também. E começa a olhar, tudo precisa, daqui a pouco sua casa vira um depósito de Tupperware. Na sua casa é assim? Lá em casa está assim. Minha esposa gosta de Tupperware, não tem lugar mais para pôr. Eu falei, Plans, para de comprar esses negócios. Caro demais, você não tem onde guardar. Mas nós vivemos em um mundo assim, onde a gente consome, gosta de consumir. Isso está no ser humano. E a igreja foi chamada para fazer o contrário, ser generosa com as pessoas. Deus nos chamou para praticar generosidade, para abençoar o perdido, para abrir as portas, para dizer assim, olha, nós estamos abertos para abençoar, para ser bênção na sua vida. Às vezes você pode pensar que a cesta básica que os diáconos sempre organizam, que tem essa parte da junta diaconal, aí você pensa que é para uma família da igreja apenas que está passando por dificuldades. Aí quando não tem nenhuma família da igreja passando dificuldade, agora nós vamos economizar, vai ter umas 10 cestas guardadas porque ninguém da igreja está precisando. Não, irmãos. Você está sabendo de uma família vizinha sua lá que está passando fome? Cadê o presidente da junta? Quem é? O Carlos, né? Hoje é o Oziel. Você entra em contato com o Oziel. Oziel, tem uma família vizinha aqui. Ele não vai chegar lá e levar a cesta só não, viu, irmãos? Eles sabem que tem que chegar lá, fazer uma oração, conversar com a família, levar a palavra de Deus. É para isso que a igreja serve. Eu estou só falando um caso. Nós temos também o investimento missionário que nós estamos fazendo na vida da nossa irmã Rosane. Estamos abençoando ela. A igreja hoje acabou de votar pela manhã, aprovando a liberação de uma congregação inteira com todos os utensílios para abençoar o campo lá de Conceição. Já está lá. Fruto de suor dos irmãos aqui da igreja, do seu dízimo, da sua oferta. Isso é generosidade. Mas não pode parar nisso. Generosidade é fazer igual o pastor Júnior me contou essa semana, disse que ele veio fazer um serviço aqui no Vale do Jatobá, e quando estava voltando, tinha um rapaz andando longe do carro, já com um galão para buscar gasolina. Ele olhou para o rapaz: você está indo para onde, moço? Estou indo para o posto, e o posto longe, sabe? Ele já estava lá depois do Diamante ali, ou voltava aqui no Petrobras, no Shell, né, na esquina, ou teria que descer até lá. Ele falou: entra aqui, moço, eu te levo lá. E ele foi, levou, e o moço ficou sem entender: mas por que você está me ajudando? Porque o mundo não espera isso, irmãos. O mundo não espera esse apoio. O mundo não espera isso, espera o contrário, que você tome dele. Esse é o mundo que nós vivemos hoje, sem amor, sem a graça de Deus. E nós que temos a graça de Deus e o amor no coração, Deus nos chamou como igreja para semearmos o amor através da generosidade. Há uma história que me emociona muito. É de um filme chamado A Cruz e o Punhal. Não sei se alguém já viu aqui. Se já viu, você vai saber dessa história. Se não, David Wilkerson, o pastor, Deus chamou ele para pregar no meio dos drogados de uma determinada cidade dos Estados Unidos. E ele tinha que se envolver no meio das gangues para falar de Jesus. E ele queria conhecer o chefe do tráfico lá.
E ele falou com o moço, me leva lá. Eu falei, não, mas para me levar lá, você tem que me dar um presente, algum dinheiro, alguma coisa. E o rapaz olhava para o sapato dele muito, sabe? E ele percebeu que o rapaz olhava, ele disse, você gostou do meu sapato? Gostei. Ele foi, tirou e deu para o rapaz, me leva lá. Mas você vai ficar de quê? Eu falei, não, eu fico de meia mesmo. E ele chegou de meia, não passou por esgoto, foi lá e chegou e foi falar do amor de Deus lá. E o filme inteiro gira em torno de dizer assim, irmãos, o amor de Deus ele tem que superar tudo isso. Porque são almas que precisam de Jesus. Sabe, as vidas são mais importantes do que o material. Vida é muito mais importante do que as coisas. Irmãos, nós estamos orando para colocarmos o piso da nossa igreja. Temos ali a nossa campanha. Nosso irmão presbítero Eudes é que está à frente juntamente com o pastor, se você quiser fazer uma doação. Mas muito mais importante do que o piso dessa igreja, do que toda a construção aqui, é a sua vida. Se nós tivermos um problema aqui, se alguém tiver um problema, uma dificuldade, ou se nós não tiver um alcance de se resolver, nós como igreja estamos aqui junto para isso, para vencermos juntos, porque nós somos família. A família de Deus que fala lá em Efésios, que ele fala, vocês são a família de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então a igreja foi chamada para semear o amor com generosidade nesse mundo aí. Enquanto o mundo prega a morte, prega a destruição, Deus nos chama a pregar o amor com generosidade. A igreja foi chamada a semear o amor para testemunhar a verdade em um mundo cheio de incertezas. O mundo prega tantas incertezas, nós não sabemos o amanhã. A Bíblia fala assim, para que você está preocupado com amanhã ou com hoje? Preocupe só em servir a Deus, que é a Ele que é o dono de todas as coisas. Ele sabe a sua história, Ele conhece tudo, Ele escreveu tudo desde o início. Ah, pastor, não sei como é que vai ficar o comércio. Eu não sei também não, mas eu tenho um Deus que sabe. E se você descansar nele, meu irmão, você vai viver em paz. Eu tenho um amigo meu que tem uma loja aqui na Bílio Machado, loja de festas. E eu, como é que você está, meu querido? Ele falou, com a graça de Deus nós estamos rompendo. Aí eu falei, ficou preocupado, ele, pastor, vou confessar, eu assisti uma live de vocês aí, um culto de quarta-feira, não me recordo agora o nome do irmão que pregou no dia. Mas ele falou assim, pastor, uma frase do irmão lá me trouxe tanta paz que eu falei assim, ó, Deus está no controle. A minha loja está aí, Senhor. Se vai abrir, se vai fechar, o Senhor está no controle. É o Senhor que toma conta dos meus negócios. Eu vou descansar em Ti. Ele falou, pastor, não está folgado não para mim poder falar assim, vou fazer uma viagem. Mas Deus está no controle. Não tem faltado nada. O mundo prega incertezas. Hoje, passando um jogo lá, eu estava terminando de me arrumar e vendo no finalzinho do jogo, o cara falava assim, quando nós vamos ter de novo os torcedores no estádio? Vivemos um tempo de incertezas. E eu lembrei do ponto do sermão, e eu olhei assim, eu não vivo um tempo de incertezas, porque o meu Deus é o Deus da certeza. O Deus que eu sirvo é o Deus que está lá no Salmo 139, e o Deus que você serve está lá no 139, dizendo assim, olha, todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Deus sabe todas as coisas, tudo que vai acontecer na próxima semana, no próximo ano, amanhã, daqui a algumas horas. Ele está no controle e você não pode ficar perturbado. E como igreja nós temos que mostrar ao mundo isso, que nós estamos descansando no Mestre, que Ele é o dono da nossa vida. E temos que continuar semeando o amor no mundo de incertezas. Pastor, eu não sei como é que vai ser. Irmãos, eu só sei uma coisa. Se Deus estiver à frente, como fala a musiquinha das crianças, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E aí, é só bênção. Ele está no barco, Ele é o dono do barco. E aí eu descanso nele. Uma igreja que semeia o amor em um mundo, amados, que vive cheio de pessoas desiludidas. Deus te chamou para ser luz nesse mundo de pessoas desiludidas. Gente que aumentou o índice de suicídio em muitos países do mundo aí. Deus chamou a igreja para ser luz para essas pessoas. Eu estava numa chácara ontem. A gente estava lá tendo um tempo lá. Não era um acampamento, eram poucas pessoas lá. E um pastor que estava conosco recebeu um telefonema. Meu marido tentou suicídio agora há pouco. E ele conversou no telefone com ele. Quantas pessoas estão desesperadas, irmãos? Psicólogos, até que os psicólogos cristãos falam isso, que após passar todo esse processo da pandemia,
nós vamos ter uma outra pandemia, que é de pessoas perturbadas psicologicamente. Gente que perdeu o emprego, gente que está desesperado, gente que não sabe para onde ir. Deus chamou para nós, dizendo, olha, vocês são a luz do mundo. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Seja luz nesse mundo que está desiludido. Seja luz nesse mundo, igreja. Nesse mundo, semeie esse amor através da luz de Cristo, igreja. Levando a esse mundo amor e gratidão e alegria em um mundo que só preocupa-se na idolatria do prazer. Irmão, você já viu como está cada dia mais a preocupação no prazer do homem? A preocupação na sexualidade, a preocupação de valorizar o corpo, de valorizar o prazer. Deus nos chamou a ser luz para levar alegria a essas pessoas. A alegria de servir a Deus. A destruição, a desconstrução do que Deus criou. A Bíblia fala lá em Romanos, Paulo fala isso, né? Que os homens resolveram se relacionar contra a natureza do que Deus criou. E nós vemos hoje a preocupação de tirar tudo aquilo que foi formado desde da família judaica, né? Vou falar assim, patriarcal, família, da base da família. Não, Dia das Mães já estão querendo mudar para não ter mais. Dia dos Pais também não. Agora, leite materno, alguns países já estão falando que não é leite materno, tem que ser leite humano. Para tirar essas conotações aí, para acabar com a família. Porque a preocupação de daqui a um tempo, sabe o que é que vai ser normal? Pedofilia. Vai ser normal. Vai deixar de ser crime, porque já vi canais de televisão falando assim, isso é um problema, isso é uma doença da pessoa, ela precisa ser tratada. É daí que começa daqui a pouco virar algo e não vira mais crime. É muito sério. E Deus chamou eu e você como igreja para ser luz e semear o amor, a verdade para essas pessoas, para elas enxergarem a verdade. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, uma comunidade para mostrar o prazer através da alegria e da gratidão do que Deus nos dá, e não da destruição da sexualidade, da imoralidade. Deus nos chamou para ser uma igreja que semeia o amor, sendo luz, para que as pessoas experimentem a graça de Deus no mundo secular. Irmãos, o mundo aí fora fica desesperado quando eles olham para um cristão ou uma pessoa que serve a Deus e essa pessoa é feliz com aquilo que Deus dá, se contenta com aquilo que Deus dá para ela, e ele fala assim, mas vem cá, você vive com tão pouco, mas você é tão feliz. Porque o pouco com Deus se torna muito, irmãos. Isso sempre me traz à memória a vida de um jovem que eu fui muito amigo lá no Espírito Santo. Eu pastoreava a igreja, esse rapaz não era cristão, mas o pai dele dava tudo que ele queria. Ele tinha uma moto das mais tops, ele tinha um Honda Civic que ele andava à vontade com ele. O pai dava tudo para ele. Ele tinha um quarto, que o que ele tinha de som no quarto, se levasse os meninos do louvor aqui, os meninos iam ficar desmaiando, babando nos instrumentos. Era uma bateria que tinha mais tons do que aquelas cadeiras tudo junto, assim, um negócio gigante, sabe? Toda microfonada, era guitarra, teclado, um quarto todo acolchoado, um sonho, né, Ricardo, para instrumentista. Quem estava fora do quarto não ouvia barulho nenhum. E se abrisse a porta, parecia que tinha um trio elétrico tocando dentro do quarto. Todo abafado o quarto, perfeito. E aquele jovem falava comigo, pastor, eu tenho tudo isso aqui, mas eu não tenho alegria. Um menino depressivo. Morreu num acidente de moto. Mas ele falava que não era feliz, e eu falava o tempo todo para ele, olha, a única coisa que vai preencher o seu coração não é nada disso que você tem, é Jesus Cristo. Porque eu não tenho nada que você tem, eu não tenho carro, nem sonho em ter um carro desse, é muito caro esse carro, e o meu carro é um golzinho simples, eu não tenho moto, eu não tenho nenhum instrumento ainda, na verdade eu tinha um violão velho que eu herdei do meu pai, ganhei do meu pai de presente, um Giannini, já aí dá para saber, já que é velho, né? Um Giannini bem antigo. Eu não tenho, mas eu quero te dizer, eu sou muito feliz. Porque dentro de mim mora um Deus, que Ele é alegria, e na presença dEle eu provo da plenitude da alegria. Esse menino falava para mim, eu não sou feliz assim, pastor. Sabe que eu ando para todo lado, mas quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu não tenho felicidade. Eu sou triste. O mundo vive
Está cheio de pessoas assim, irmãos, que precisam ouvir sobre a graça de Deus. A graça de Deus que faz uma pessoa que acorda de madrugada para trabalhar e volta no final da tarde cansado e chega em casa e deita e fala assim, em paz me deito e logo pego no sono porque o Senhor cuidou de mim. O Senhor está comigo. Deus, eu quero te agradecer porque trabalhei o mês inteiro, foi difícil conquistar esse sustento, mas a Bíblia fala que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Enquanto nós estamos descansando, o Senhor está cuidando de nós. Enquanto nós estamos lá no trabalho, você que tem filhos, Deus está cuidando dos seus filhos na escola. E a gente olha e fala assim, Deus, como tudo isso? É a graça dele sobre nossa família, irmãos. É o cuidado dele. E ele faz tudo isso por nós. Para um chamado para mim e para você, para dizer assim, brilhe a luz nesse mundo, meu querido. Seja luz. Seja luz para as pessoas aí fora. Semeie o amor de Deus. Assim brilhe também a vossa luz. Mas não semeie o amor de Deus escondendo Jesus embaixo de uma mesa, escondendo Jesus no seu bolso. Não. Mostre para todo mundo que você tem um Deus que transformou sua vida, que mudou sua história e que pode mudar a história deles também. Coloque num lugar mais alto para que as pessoas enxerguem que você serve um Deus verdadeiro. Coloque no lugar mais alto. Eu quero fechar com 3 colocações rápidas. Viver uma vida ética significa aplicar os valores do reino de Deus para cada esfera da vida. Eu não estou pedindo para você ser perfeito, não, porque perfeito só um é Deus, só um que é Deus, viu, irmãos? Mas você tem que lutar para ser diferente, fazer diferença. E a diferença pode começar na devolução de um troco errado que você receber. A diferença pode começar, sabe quando? Quando você vê a oportunidade de furar a fila no banco, você não furar. Pode parecer que ninguém está vendo, mas tem um Deus que está vendo tudo isso e falando assim, eu vou abençoar esse meu filho. Segunda palavra de reflexão. Em qual área da sua vida você precisa se mover para tirar o jeitinho brasileiro e para colocar o jeito de Jesus nela? Talvez tenha alguma área da sua vida que você está precisando. Tirar o jeitinho de homem, o jeitinho brasileiro e dizer, Deus, coloca o teu jeito aqui. Meu pai pastoreou uma igreja chamada Igreja Presbiteriana de Montanha, lá no Espírito Santo. E tinha um colega, adolescente, chamado, eu acho que você nunca viu uma pessoa com esse nome, Maquinair. Alguém já viu alguém com esse nome? Você já viu? É, né? Maquinair. E esse rapaz trabalhava numa mercearia. E ele decidiu fazer diferença. E sabe que coisa interessante aconteceu? O dono da mercearia, isso acontece em muitos lugares, viu? Falou com ele assim, ô Maquinair, eu preciso que você ligue lá no depósito de gás para saber qual o preço do gás dele para a gente vender mais barato. Quando o cara falar para entregar, você manda entregar lá na ABB, lá na Associação do Banco do Brasil. Não fala que é daqui, não. E ele falou assim, eu não vou fazer isso, não. Eu vou estar mentindo. Mentir é pecado. Se você não fizer, eu vou te mandar embora. Ele, tá bom. Pegou o telefone. Alô, é do depósito de gás, é? Quanto está o gás? Está R$29. Não é porque meu patrão aqui da mercearia tal está querendo saber. Estão querendo pôr um preço igual ou mais barato. O chefe tomou o telefone dele. Você é doido? Falei para você. Ele falou assim, não, eu liguei, mas eu não vou mentir, não. Não, vou te mandar embora. Ele mandou ele embora. Ele já era funcionário há muito tempo da casa. Passou-se um mês e pouquinho. O dono, quase um supermercado, foi lá na casa dele. Falou com a mãe do rapaz assim, cadê o Maquinaí? Ele está lá dentro. Chama ele para mim. Ô rapaz, eu preciso que você volte a trabalhar comigo lá. Eu preciso de um gerente lá, mas não tem ninguém honesto para trabalhar lá. Eu confio só no você. E ele contou esse testemunho para a gente uma vez e eu fiquei arrepiado. Irmãos, quando nós decidimos fazer o jeito de Jesus, talvez você não vai voltar lá como gerente. Mas com certeza, as portas que se abrem são iguais às que se fecham quando abertas ou fechadas por Deus. Se Deus fechou a porta, dá glória a Deus e sai pulando de alegria. Mas se Ele abriu, irmão, pula mais ainda de festa. Porque quando Deus é
quando o jeito é de Deus, não tem como dar errado, irmãos. Então vale a pena ser honesto e semear o amor de Deus com verdade e ética. Terceira colocação para a gente encerrar a palavra dessa noite. Seu estilo de vida tem contribuído para a missão de Deus, de ser luz para a cidade que nós estamos, para o bairro que nós estamos, ou está desonrando o Evangelho de Cristo? Se está desonrando, ainda está em tempo, irmão, você consertar. Ah, pastor, mas eu já queimei muito filme. Ó, Deus é especialista em restaurar, irmão. Como fala um livro do pastor Charles Swindoll, nunca é tarde para um novo começo. Deus nunca tem a página final para você não, irmão. Você quer recomeçar, Deus vai te dar oportunidade. Mas você não pode esquecer do hino do nosso cenário que fala assim, que amanhã pode ser muito tarde. É hoje que Ele quer começar isso. Se você quer ser a luz de Jesus que brilha nessa terra para fazer diferença aqui no Independência, na cidade de Belo Horizonte, lá no seu trabalho, comece hoje, pegando a lâmpada e colocando mais alto, lugar mais alto, e semeando o amor de Cristo. E você vai ver, as pessoas vão ver em você a generosidade, vão ver de você a diferença, vão ver de você uma pessoa que ama, uma pessoa de, apesar de não concordar com posturas erradas que o mundo tem mostrado aí, vai ver que você tem um amor de Cristo em sua vida. Então, no nome de Jesus, eu quero que você saia daqui dessa noite com o coração cheio de alegria para colocar a luz no alto e dizer, eu preciso semear o amor de Deus no meu trabalho, na minha casa, com os meus amigos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.